negócio com ele aí para trazer a gente e levar também, para a glória de Deus. Mas enfim, fico feliz de estar aqui por essa oportunidade que me foi delegada pelo dirigente do culto, né? E por Deus, de trazer a palavra do Senhor, irmão, é interessante. Falar de Jesus Cristo é uma coisa maravilhosa. Quando a gente falamos de Jesus, não é todo mundo que entende. Nem todo mundo vai aceitar. Nós que pregamos o Evangelho, pregamos fora das paredes, fora das portas das congregações, sabemos que nós vamos enfrentar afrontas por causa do Evangelho. E Evangelho é isso. Evangelho não é prosperidade como muitos pregam. Falamos de Jesus para o mundo, para que o mundo entenda que Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio resgatar aquilo que se perdeu lá no Jardim do Éden. Eu conversava com a minha irmã há uma semana lá atrás, e falando do segundo Adão. Ela, por não conhecer Bíblia, ela dizia: esse negócio de segundo Adão não existe. Eu disse: mas é bíblico, está na Bíblia. E Jesus é o segundo Adão. Assim, foi assim, minha filha. E Jesus é o segundo Adão para resgatar. Porque o primeiro Adão, quando Deus ele constrói, ou Deus ele faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança, né? E deu todo o domínio àquele homem, todo o domínio para ele governar aquele jardim, aquele lugar. Mas houve uma ordenança de Deus que ele não o infringisse a sua lei, o seu mandamento, a sua ordem de não tocar naquele fruto, naquela árvore. A Bíblia, porém, não diz qual é o fruto. Alguns supostamente dizem que era uma maçã, mas a Bíblia não diz qual era o fruto. Era um fruto que não poderia o homem tocar, porque se o homem tocasse, ele ia ter conhecimento do bem e do mal. E por isso o homem se tornou-se igual a Deus, por conhecer a maldade, por conhecer o que é certo e conhecer o que é errado. E daí por diante, o homem passou a conhecer a dor, conhecer a morte, porque porém o homem tinha a vida eterna. Então aí a razão de Jesus Cristo vir para este mundo, para resgatar e trazer de volta para o homem a vida eterna. Aleluia! Por isso que eu quero ler aqui, eu convido a todos os irmãos em nome de Jesus. Não quero tomar tempo, glória ao nome do Senhor, quero honrar aqui os irmãos e quero ouvir o pregador. Ele sempre vem para aprender. Em João capítulo 3, é muito conhecido da igreja do Senhor. João, Evangelho de João, uma epístola, Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 16, que nos diz assim: palavras de Jesus, não palavra minha. Essas são palavras de Jesus quando estava respondendo a um dos príncipes da sinagoga, a um dos teólogos da sinagoga, que era Nicodemos, o homem que ensinava na praça, o homem que ensinava nas sinagogas, mas um homem que não tinha um conhecimento do que era salvação, do que era arrependimento, do que era nascer de novo. E Jesus passa a mostrar a ele e ensinar como ele deveria ser. E Jesus disse aqui para ele nessa resposta aqui: por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é a razão de Cristo vir para este mundo, para que eu e para que você tenhamos a vida eterna. A salvação, ela tem que ser galgada, ela tem que ser buscada através de Jesus Cristo. Eu, pastor João Carlos, ele galga todos os dias para alcançar a salvação, para alcançar a libertação, pois ele já me libertou, mas eu tenho que prezar, aleluia, zelar pela essa libertação que ele me deu, porque não basta eu levantar a mão e dizer: eu sigo a Cristo, eu aceitei Jesus Cristo, ou eu dizer a paz do Senhor de acolhida cristiane. Eu tenho que zelar pelaquilo que eu decretei diante do público: eu aceito a Jesus Cristo. Glória a Deus. E Nicodemos precisa falar disso. Nicodemos conhecia o Pentateuco.
mas ele precisava conhecer o caminho da salvação. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque é a missão de Jesus, irmãos. Quando a gente olha para a missão de Jesus, a gente vê que a missão de Jesus era uma missão dolorosa. Igreja que foi levantada, que foi construída, foi para trazer um evangelho de salvação. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, o senhor quer dizer o quê? O que eu quero dizer é que Jesus, ele não veio trazer uma prosperidade eterna. Jesus veio trazer uma prosperidade eterna, uma prosperidade espiritual. Aleluia! O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Oh, no nome de Jesus. Aleluia! Irmão, fazer missão não é fácil. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma missão. É uma missão. Eu estava disse, meu Deus, eu estava falando com meu filho, esqueci meu relógio. A gente vai até depois esquecer. Porque o bem precioso está aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas embora se eu esquecesse ela em casa, ela tinha que estar aqui. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos, irmãos, no livro de Lucas, quem pode ler para mim? No capítulo de número 19, versículo 10. Eu sei que os irmãos que estão aqui têm Bíblia. E se que a voz mais bonita aqui do Recife pode falar ou ler aqui, marque para mim esse versículo aqui, Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só, ele veio buscar e salvar o que está perdido. Quem está perdido? Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ter um carro do ano, mas pode estar perdido. Você pode ter uma casa na praia, mas pode estar perdido. Você pode ter uma conta bancária gorda, mas pode estar perdido. Vou entrar mais pesado. Aleluia. Você pode estar pregando, mas pode estar perdido. Nicodemos, ele ensinava, mas estava perdido, precisava da fé de novo. Aleluia. Ele, para não perder o seu carro ou as amizades, ele disse assim: eu vou ter com ele de madrugada. Aleluia. Vou conversar com ele de madrugada para não perder minha posição. Mestre, eu sei que tu és, aleluia, vindo do céu, porque o que tu faz é um negócio, olha. Mas como é que eu faço? Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Meu Deus. Esse é o segredo da igreja espiritual. O que nós vemos hoje em dia, senhoras e senhores, uma igreja, me desculpe entrar nesse caminho, por esse caminho, igrejas que estão por aí perturbadas, distorcidas, aleluia, igreja que virou uma verdadeira monarquia. Eu estava dizendo para minha esposa, a igreja, a nossa igreja, ela não pode virar monarquia, ela não é de pai para filho, ela não é do pastor presidente ou da família do pastor, não, porque a monarquia não existia. No primeiro reis que foi levantado, porque o homem rejeitou o reinado de Deus. Aí Deus levanta um rei, comando. Vocês não querem que eu reine diante de vocês? Vou levantar um rei ao gosto de vocês. Vocês vão se arrepender. Aleluia. Daí começou a monarquia, passando de pai para filho, assim a geração. Geração vinha, geração ia, e assim embora a monarquia. Mas o que nós vemos no século 21, as igrejas viraram monarquia. Aleluia, chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor tem que botar a sua esposa como pastor, porque qualquer coisa que acontecer com o senhor, sua esposa toma no carro. Converse, isso é falta de Bíblia. Aleluia, porque a igreja não é minha, a igreja é daquele que vem resgatar. Aleluia. E ele veio resgatar.
Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Eu estava perdido. Glória a E Deus. ele me encontrou. Glória a Deus. Ele disse: João Carlos, tu me queres? Primeiro usou minha esposa, mulher que orar, ia para a igreja escondida, orar por mim. Fui expulso de uma igreja, porque eu não queria aceitar Jesus. Aí voltei e fiquei meio bochechudo, encurtando aqui para não alongar muito. Aí cheguei numa igreja também. Eu não era evangélico, mas sentia um desejo de ir para a igreja. Era culto de oração também. Eu disse: vou ser expulso novamente. Aí foi nesse dia que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Aceitei Jesus no último banco da cadeira, o saudoso. Na época era presbítero, mas dormiu no Senhor como pastor, Givaldo. Ele estava ministrando no culto de mocidade, oração de mocidade. E eu tinha que fazer um convite, eu levantei rindo e vim, rindo. E eu até disse na hora que eu estava fazendo oração: isso não vai durar uma semana. Estamos aqui, servindo a Deus há 30 e poucos anos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas a esposa orava, eu cantava uma banda de rock. Cabelo vinha aqui encaracolado, uma água de coco borbosa no cabelo para enrolar, para chamar a atenção, um brinquinho na orelha, estilo George Michael. Aí Jesus disse: eu quero que você seja o meu estilo. Aleluia. Irmão. E numa noite, eu angustiado, pedindo para morrer, não aguentando mais essa vida por causa da oração dela. A banda fechou, os irmãos da banda, os irmãos não, as pessoas da banda foram embora. E uma noite vazia dentro de mim. Preste atenção, senhoras e senhores. Vazio. Eu fui para trás do meu quintal de casa, onde morava na cidade de Camaragibe, no pé de Goiabeira à noite, com uma lua como está hoje linda. Sentei lá com uma peixeira na mão para tirar a minha vida e disse: Deus, permita que eu empunhe essa faca no meu peito. E Deus não respondia. Deus ficava em silêncio. E eu fiquei quieto no silêncio de Deus. Ele disse: já que tu não me ouve, eu mesmo vou fazer isso. E a faca vinha com toda a violência para o meu peito esquerdo. De repente surge. Isso é para quem é crente, para quem é espiritual, porque só entende as coisas espirituais. Quem é espiritual, uma mão branca fez a minha mão parar. E a faca cai do meu lado esquerdo. Glória a Deus. E a voz dizia: eu escuto o teu falar. Aleluia. É forte. Foi quando eu depois, quando aceita Jesus, vou lá para minha cozinha, apertadinha de noite. A mulher estava no quarto, dormindo, e eu vou lá, comecei a escrever uma porta de luz. Um louvor que Deus me deu a graça para fazer. Eu sou a porta, uma porta de luz. Quem vem a mim, das trevas reluz. Oh, glória. Quem quiser ouvir esse louvor, vai lá no meu canal, está lá na pasta lá, CD cantado lá, você vai ver esse louvor. E daí por diante, irmão, minha trajetória, irmão Luiz, não foi fácil. Foi sempre de baixos e altos, altos e baixos. E pensava que nunca ia sair da situação que eu estava. Veio 4 crianças. Eu era bem fininho, eu era bem fininho. Mas Deus disse que ia trabalhar na minha vida. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele disse que ia me resgatar. Ele disse que Ele veio buscar, Ele veio salvar o que estava perdido. E eu estava perdido. Glória a Deus. Quero encerrar aqui, irmão. Porque a salvação, irmão Luiz, ela é pela graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele tem o prazer de te perdoar. Glória a Deus. Se você ficou arrependido, Ele tem o prazer em te perdoar. O que pode abrir para mim aí, Éfesos capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Aleluia. Veja só o que diz a Santa Escritura.
Aleluia. Quem pode ler? Éfesos, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dois pontos fundamentais, né? O primeiro versículo, aquela parte, que não vem de quem? Não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, não vem de obra, para que ninguém se glorie, mas não vem de mim. Porque tem pessoas que se acham que são. Eu só venho fulano de tal. Você está dizendo que não é por obra para que eu não venha me glorificar. Porque Deus não te dá esse poder de fazer isso. Você só é um canal de Deus. Aleluia. Enquanto os crentes desta atualidade não colocar na sua cabeça que Ele, que não é Ele que salva, não é Ele que liberta, e quem liberta é Jesus, ele vai ser bem sucedido na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Porque, querido, vou fechar minha Bíblia aqui, porque eu falo demais, né, meu irmão? Falo demais. Aleluia. Falo muito. Aleluia. Porque eu sou aqui tem que falar algo, tem nada a pegar, irmão, mas quando pega, sai da frente. Aleluia. E eu estava no primeiro caminho dizendo, Deus, que palavra outra vez, que é culto de pregação. Que tem gente que confunde culto de pregação com culto da igreja. Mas se o irmão não está bem na cabeça, culto da igreja não é culto de festividade, não. Culto da igreja é culto de ensinamento. Sabia disso? Jesus ensinou mais do que curar. Jesus, antes de fazer qualquer obra, ele ensinava. Ele queria ver os céus bem doutrinados. Eu vou enviar. Pai, a missão que tu me desse é pesada. Preciso me preparar. Deus dá uma missão para a gente. Mas eu tenho que me preparar para essa missão. Eu não posso somente confiar naquilo que Deus deu a mim. A Deus me deu, eu vou me acomodar. Não se prepare. Porque a missão é árvore. Jesus se preparou. Aí para se preparar eu preciso de alguém, que sozinho eu não faço. Aleluia. Aí desce. Chega lá no lugar pesqueiro, estava lá o camarada lá, ele era aquele empresário, Pedro, costurando a rede, lavando o barco. Entra no barco de Pedro, sem permissão de Pedro. Imagina uma pessoa desconhecida entrar no teu carro. Ei, dá exemplo, porque tem para barco, vamos dizer carro. Entra no teu carro sem tu mandar entrar. Jesus entra assim no barco, tira da praia, afasta. Pedro vai, aí se afasta. E ele de lá começa a ensinar. Ao ponto de Pedro dizer, mestre, quando ele termina de ensinar, ele pede para trazer o barco de novo para a praia. Não olha para Pedro, lança o arreio à direita. Agora tem o seguinte, não vai para a beira da praia, tem que ser na profundeza. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser no mais profundo. O problema de nós, irmãos em Cristo, é que quer somente estar na beira, pegando barulho, pegando pé. Pegando aquele sapinho que a gente chama aqui, o nosso né? Glória a Deus. Aleluia. É bom demais, irmão. É bom demais eu ser missionário aqui. É bom demais eu ser missionário de debaixo de parede. Missionário que é missionário, pregador que é pregador, tem que ir para a profundeza. Aleluia. Aleluia. Glória. Quando ele vai para a profundeza, a dificuldade é maior, mas vai trazer peixe. Vai trazer peixe. Glória. E nessa noite eu te convido, santos, você que está em casa, que está ouvindo essa voz aqui, talvez para você é feia, eu também acho ela feia, mas eu quero te dizer, essa voz que está ecoando aqui em Paulista,